Olá, vamos falar um pouco agora sobre o dimensionamento das saídas de emergência de acordo com a Instrução Normativa número 09 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Para ilustrar o cálculo, eu trouxe aqui o projeto de uma estudante do curso de Engenharia Civil, da Jéssica Amanda da Silva, que ela desenvolveu na disciplina de projeto preventivo contra incêndio. E toda vez que a gente for fazer um projeto, de prevenção contra incêndio, a gente sempre precisa, analisar como que é esse projeto, quais são as características desse projeto. Então, o projeto desenvolvido pela Jéssica na disciplina é um edifício residencial multifamiliar, com 4 pavimentos tipo, o térreo tem garagem com salão de festas e o subsolo também tem garagem. Antes de a gente olhar qualquer norma do Corpo de Bombeiros, é importante que a gente verifique a IN 01, que vai tratar dos procedimentos administrativos, processos gerais de segurança contra incêndio e pânico. Nessa parte 2 da IN 01, a gente consegue encontrar a classificação das ocupações e o primeiro passo, para a gente fazer o projeto de saídas de emergência é verificar a classificação das ocupações. No caso do projeto aqui da Jéssica, a classificação era do tipo A2, multifamiliar vertical, que são edifícios de apartamento em geral. A IN1, ela vai falar ainda sobre o que é a altura da edificação. E aí é bem importante a gente entender o que significa a altura da edificação para o cálculo das saídas de emergência. Quando a gente está pensando, por exemplo, em um projeto de proteção de descargas atmosféricas, no caso, num projeto de para-raios, a gente precisa imaginar a edificação da sua altura máxima, Então, o ponto mais alto lá do reservatório superior, enfim. Por quê, Porque a gente está pensando, em, por exemplo, um projeto de para-raio. Quando a gente pensa, por outro lado, em um projeto de saídas de emergência, a altura da edificação ela é verificada do piso do último pavimento útil até o piso do pavimento de descarga. O que significa isso? Significa que o Corpo de Bombeiros vai considerar a altura para o cálculo da saída de emergência o percurso que eu vou fazer para de fato estar fugindo dessa situação de risco. Então, seria o piso do último pavimento útil até o piso do pavimento de descarga, que costuma ser o térreo, que é aquele pavimento que eu tenho acesso à rua. E aí, essa informação a gente pode verificar pelo corte, Então, por exemplo, aqui no corte a gente consegue ver que o pavimento térreo, ele tá no nível 9,5 e o piso do último pavimento útil está no nível 21,5. Então, nesse caso, a altura para o cálculo da saída de emergência seria 12 metros. Só lembrando que é na IN1 que a gente também vê todos os sistemas que precisam ser considerados na hora do projeto, não só da saída de emergência, mas como um todo. Então, reparem que aqui, essa aqui é uma tabelinha lá da IN 01, em que a gente vê que edifício do tipo A2 com altura entre 6 e 15 metros, a gente vai precisar fazer acesso de viatura, alarme de incêndio, brigada de incêndio, controle de materiais e acabamentos, projeto de extintores, projeto de gás combustível, projeto hidráulico preventivo, que é o projeto de hidrante, projeto de iluminação de emergência, de instalação elétrica de baixa tensão, de saídas de emergência, de sinalização de abandono de local. Então, reparem que a gente tem muitos projetos que devem ser feitos num caso como esse. Só resgatando, que lá na IN3 a gente tem a informação sobre carga de incêndio. Como que a gente vai descobrir a carga de incêndio da edificação? É a partir da carga de incêndio que a gente vai verificar o risco dessa edificação. Então, quanto mais alta for a carga de incêndio, maior é o risco de incêndio, que essa edificação pode vir a sofrer. Então, nesse caso aqui, as edificações do tipo A2, que são residenciais, elas possuem o que se chama de uma carga de incêndio baixa, porque ela tem 300 megajoules por metro quadrado. Ou seja, o risco é um risco baixo de incêndio. Quando a gente acessar
o site, né, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a gente consegue acessar as instruções normativas. E reparem que a instrução normativa mais atual é essa que está vigente desde 31/7/2020. Reparem que ele tem os dois acessos ainda, né, disponíveis. Então, a gente tem que olhar sempre a versão mais atual. E por isso que é fundamental que toda vez que a gente for fazer o projeto, a gente acesse o site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina para verificar a instrução normativa mais atualizada. É na instrução normativa 9 que a gente vai descobrir o tipo de escada de incêndio a ser adotada. Então, reparem que para esse projeto da Jéssica, que a gente tinha uma altura de 12 metros, a gente vai adotar a escada do tipo protegida. A escada protegida, ela deve prever uma área de resgate para pessoas com deficiência, ela deve ter resistência ao fogo por 2 horas nas paredes de compartimentação da caixa da escada, nos degraus, nos patamares e na estrutura. Ela ainda deve ter corta-porta-fogo do tipo P30 na escada em todos os pavimentos. A escada protegida, ela pode ter ventilação por 2 formas, seja por meio de duto de extração de fumaça no interior da caixa, né, da escada, conforme mostra aqui essa imagem, seja por uma abertura feita por uma janela mesmo, que tenha sempre ventilação permanente, tá? E é importante, quando a gente for fazer de fato o projeto, né, dessa escada de emergência, que a gente verifique todos os detalhamentos apresentados pela IN9 para que o desenho fique adequado. Então, por exemplo, quando a Jéssica lançou esse projeto arquitetônico, ela não tinha previsto a janela, nem o duto de ventilação, mas tinha lugar para essa janela. Então, uma das primeiras adequações a ser feitas nesse projeto era incluir a janela e depois especificar paredes corta-fogo, porta corta-fogo. A IN9, ela traz para a gente dimensionar as saídas de emergência a partir dessa seguinte fórmula. N, que é o número de unidades de passagem, é igual à população dividido pela capacidade da unidade de passagem. As informações sobre população e capacidade de unidade de passagem estão previstas no anexo C. O que é uma unidade de passagem, né? Uma unidade de passagem, ela é considerada uma largura de 0,55 metros ou 55 centímetros, que seria o espaço para passar uma pessoa em pé. Então, né, se esse nosso cálculo aqui der um valor menor que 1, a gente vai considerar o tamanho mínimo de uma saída de emergência, tá? Se der a partir de 2, 3 ou 4, a gente vai ter que, então, né, multiplicar esse número de unidades de passagem pelo valor 0,55 e vamos descobrir que largura que é essa que a gente precisa adotar no projeto. Lá na IN9, a gente tem uma tabelinha bem grande com relação aos dados, né, do dimensionamento das saídas de emergência. Então, reparem, né, que aqui a gente vai ter o P, lá da fórmula, que é o coeficiente de densidade populacional para o cálculo de lotação, e nós temos a capacidade de passagem, que, dependendo, né, se a gente está fazendo projeto de acesso ou descarga, que seriam, né, o tamanho das circulações. Se a gente está fazendo projeto de escada e rampa, a gente tem outra capacidade de passagem, e de porta, outra capacidade de passagem. É a mesma fórmula para os diferentes elementos da saída de emergência. Então, vamos primeiro entender como é que a gente calcula a população. Aqui, a gente teria que olhar a planta baixa do pavimento tipo, e a gente analisa aqui que nós temos 4 apartamentos com 3 dormitórios e 2 apartamentos com 2 dormitórios. Esse é um cálculo bastante simples, né? Então, a gente viu que os 4 apartamentos com 3 dormitórios, a gente multiplica por 2 pessoas, temos 24 pessoas. 2 apartamentos por 2 dormitórios por 2 pessoas, 8 pessoas. Então, a gente verificou que a população total do pavimento é de 32 pessoas. Então, agora, vamos dimensionar etapa por etapa
das saídas de emergência. A primeira saída de emergência que a gente tem são os acessos, ou circulação, ou corredor, ou como vocês quiserem chamar. De acordo com o artigo 21 da Instrução Normativa de número 9, a largura mínima das rotas de fuga horizontais, que são os acessos, circulação ou corredor, descarga e passarela, deve ser de, no mínimo, 1,20 m para ocupações em geral. Em ocupações específicas, a gente vai ter outros valores de tamanho mínimo. É importante olhar a IN 09, tá? Então, vamos ver o cálculo aqui, né? Então, o P é 32, que a gente calculou. O CA é 60. Se quiserem lembrar aqui da tabelinha, né? Acesso e descarga aqui, o CA é 60. Então, dividimos 32 por 60, a gente vai encontrar 0,533 unidades de passagem. Então, isso aqui ainda seria menor, né, do que uma unidade de passagem. Então, 0,533 vezes 0,55 metros, a gente teria 0,29 metros. Inviável, né? Então, a gente vai usar o tamanho mínimo definido pelo artigo 21, que é 1,20 m. Então, esse é o tamanho mínimo dos corredores aqui do prédio projetado pela Jéssica. Agora, precisamos calcular a porta da escada de emergência. A porta da escada de emergência, de acordo com o artigo 17, ela deve ser dimensionada em função da população do pavimento que ela atende. Então, a população também vai ser o 32, porque a gente está dimensionando a saída do pavimento. O artigo 37 coloca ainda que as portas das rotas de saída de edificação devem ter uma largura mínima para edificações em geral, que é o caso dessa aqui, de 0,80. Então, o que equivaleria a uma unidade de passagem. Então, tudo que der menor do que uma unidade de passagem, a gente vai considerar uma unidade de passagem para calcular essa porta e o mínimo é 0,80. Então, fazendo a nossa conta aqui, 32, que é a população do pavimento, que a gente já calculou, dividido por 100. De onde que é esse 100? Voltamos lá na tabelinha. Aqui o CA da porta, 100. Deu 0,32 unidades de passagem, a gente vai adotar o mínimo dessa porta, que é 80 centímetros ou 0,80 metros. Agora, calculando a largura da escada. De acordo com o artigo 18, a escada, rampa, descarga e passarela são dimensionadas em função do pavimento da edificação de maior população, excluindo-se o pavimento de descarga. Então, a gente vai calcular considerando um pavimento, que é o de maior população. Na verdade, todos os pavimentos são iguais, né? Mas a gente considera o de maior população. 32 pessoas também, né? E aí o artigo 22 ainda complementa pra gente a seguinte informação, que a largura mínima das rotas de fuga verticais, escadas e rampas devem ser de 1,20 m para edificações de ocupações em geral. Então, a nossa cálculo é bastante simples também, 32, que é a população, dividido pelo CA, só lembrando que o CA aqui para escada e rampa é 45. Então, 32 dividido por 45 deu 0,71, menos do que uma unidade de passagem. Então, a gente considera 1,20, que é o mínimo. A IN ainda traz para a gente um outro conceito que é super importante de a gente verificar nos nossos cálculos, que é o conceito do caminhamento. O que é isso? Caminhamento é a distância máxima a ser percorrida para se atingir um local seguro, que é um espaço livre e exterior, uma área de refúgio, escadas, rampas e outros, né? Tendo em vista o risco que a vida humana sofre em decorrência do fogo e da fumaça. Então, o que acontece? Uma escada comum, né, que é aquela escada simples, que não tem parede corta-fogo, não tem porta corta-fogo, não tem nada, ela não é um lugar seguro. Um lugar seguro é aquele local que é protegido da fumaça, com paredes corta-fogo, portas corta-fogo. Então, por exemplo, uma escada protegida pode ser considerado um local, né, de relativa segurança e que a pessoa vai estar protegida do incêndio. Quando a gente vai olhar o nosso projeto, a gente sempre tem que verificar
nas plantas baixas, qual que é a distância máxima que a pessoa vai estar percorrendo dentro da edificação para chegar nesse local seguro. Se ela tiver num pavimento mais alto, vai ser a distância dentro do pavimento até entrar na escada protegida ou escada enclausurada. E se ela tiver em pavimentos inferiores ou pavimento térreo, é a distância para ela chegar na rua, tá? Para ela chegar numa área externa. E tudo isso a gente verifica em planta baixa. A IN 09 ainda diz pra gente que esse caminhamento ele pode ser menor ou maior de acordo com a existência de chuveiros automáticos ou não. O chuveiro automático, né, é aquele chuveiro que em inglês se chama sprinkler, né, que é o dispositivo que a partir do momento que chega o calor nele, ele vai quebrar, né, e imediatamente apagar esse incêndio com água. Então, é um sistema de proteção passiva, né, que ele se liga sozinho. E então ele acaba dando mais segurança. Então, em projetos em que a gente tem chuveiros automáticos, a gente pode fazer um caminhamento até o local protegido maior do que um local que não possui chuveiros automáticos. E ainda, né, se nós temos um sistema de detecção automática de incêndio, a gente também pode ter um caminhamento maior. O sistema de detecção automática é aquele em que vai acionar o alarme de forma também autônoma, né, sem que a gente precise ir lá e apertar um botão para o alarme ser acionado. No caso de projetos residenciais, né, a gente verifica que o caminhamento ele se considera a partir do meio da sala, né? Dependendo do uso do local, o caminhamento vai ter que ser considerado do cantinho mais distante, né, desse pavimento. Nesse caso aqui, é do meio da sala. Então, aqui, a distância do meio dessa sala até a porta da escada é 18,50, o que atende, né, o mínimo necessário pela IN 9 de caminhamento. Se não atendesse, talvez a gente devesse fazer uma outra escada protegida no projeto, ok? Outra questão importante sobre as saídas de emergência é que as portas deverão sempre abrir no sentido do fluxo da saída e elas nunca podem diminuir, elas sempre precisam aumentar. Aqui é uma imagem do pavimento térreo, né? Reparem que aqui no pavimento térreo as portas da escada estão abrindo para fora, enquanto nos pavimentos superiores a porta abria para dentro da escada. Como referência bibliográfica desse vídeo, temos aqui o site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, onde a gente tem todas as instruções normativas. Eu gosto sempre de lembrar vocês que é bem fácil de entrar no site do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a gente não precisa digitar aquele endereço todo. Eu gosto de digitar CBMSC, que é Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, instruções normativas. Reparem que já é o primeiro link que o Google mostra pra gente. E aqui a gente tem toda a listagem das instruções normativas, joia? Reparem então, né, que se a gente for acessar aqui a IN 9, vocês vão ter acesso ao documento completo dessa instrução normativa, que é uma instrução normativa bem grande, bem detalhada. Então, não procurem decorar e sempre tenham o hábito de acessar e olhar os detalhamentos técnicos propostos por ela. Na nossa atividade, né, que vamos desenvolver, algumas coisas vocês vão ter que abrir a instrução normativa e procurar ali, beleza? Até mais!